Pois bem, olá, sejam bem-vindos ao Conhecimento, Vida, Paixão. Portanto, eu aqui abordo diversos assuntos, assunto este que está relacionado com certos assuntos que têm decorrido no nosso dia a dia. Pois bem, hoje trouxe um assunto que decorre, que veio decorrendo desde então e que vai decorrendo quase, a não ser que aqui os nossos técnicos de saúde possam então combater ou erradicar esta questão. Bom, hoje vamos abordar, no entanto, os fatores que influenciam adolescente a se engravidar precocemente. O nosso enfermeiro e orientador de saúde pública, ele vai abordar ou vai esclarecer-nos quais são os fatores então que chegam a influenciar uma adolescente a se engravidar precocemente. Doutor Carlos, o nosso técnico, ele tem múltiplas funções, ok? Bom, Doutor Carlos Esteve, se apresenta aqui para a minha comunidade saber quem é que o nosso doutor. Portanto, com certeza eu agradeço o privilégio que foi me dado ao canal Conhecimentos, Vida de Paixão. Agradecer principalmente ao próprio Paixão também. Obrigado. Que venha crescer cada vez mais, que o seu canal venha ter mais visualizações até Obrigado. o mundo de concretizar os seus objetivos. Na verdade, vamos aqui abordar uma temática de grande importância nessa natureza, em que vai influenciar positivamente a redução da gravidez na adolescência. Falar da gravidez da adolescência é falar de uma temática que tem levado a vários problemas de saúde, até mesmo levar à morte. Então é necessário que lá o pessoal que esteja em casa esteja atento com cada argumento que nós vamos dar aqui a dar, até se calhar fazer perguntas a fim de nos ajudarmos a nós contribuirmos com essa grande natureza. Certo. Exatamente. Em questão de qualquer sugestões, deixe no comentário e o canal ou a equipa vai responder às questões relacionadas com a tua questão. Exato. Ou o doutor, ou o nosso técnico, ele vai esclarecer. Bom, então, doutor, quais são as dificuldades que uma adolescente que já encontra-se gestada, que ela vai enfrentar durante o desenvolvimento da gestação, ou durante a gravidez? Falar da dificuldade que uma adolescente vai enfrentar, ela vai enfrentar enormes dificuldades. A primeira dificuldade é o biológico. O próprio organismo em si vai apresentar uma dificuldade. Por quê? Porque é uma criança que engravidou-se antes do momento, ou antes da idade recomendada para tal. Não existe uma idade própria recomendada para tal, né? Mas temos a idade que aproximam naquilo que vem a ser o estudo feito pela Organização Mundial da Saúde. E essa idade qual? Estamos aqui a falar depois dos 19 anos. A adolescência corresponde à fase dos 10 aos 19. Então, depois dos 19 anos em diante, a rapariga ou a senhora pode engravidar-se normalmente sem problema. Em que o organismo encontra-se já preparado em estágio de para maturação, sustentar o próprio bebê em si. Então, sim. Estamos aqui a dizer que a dificuldade, caso for biológica, é essa. Mas um dos principais também é o fator psicológico. O fator psicológico, quando uma... Desculpa só realçar. Não são as dificuldades. São os problemas. São os problemas que pode apresentar de saúde. Como? Faz compreender aqui o doutor. Desculpa-me lá de chamar sem problemas. Essa expressão, doutor. Eu normalmente, quando gosto de respeitar os meus convidados, me faz perceber uma coisa, não estou a entender. As dificuldades, quer dizer, se o organismo não estiver preparado. Ok. Se o organismo não estiver preparado. Exato.
e adolescente Engravidar, você pode engravidar, apresentar vários problemas. E um dos problemas vamos é encontrar, o corpo não é o estiver tal, é preparado a para tal poder maturação do próprio bebê. beber. Ah, A ok. maturação do próprio bebê, como também pode ter complicações no parto. Certo, Muitas certo. das vezes nós vimos várias meninas dos 15 aos 16 anos, enfim, são levadas na sala de parto, mas depois, por causa do próprio organismo, a fisiologia que não está taxativamente estruturada ou formada, é levada para a cesariana. Por quê? Porque a cavidade vaginal em si não possibilita o meio de receber nova passagem de um bebê. Então, é a necessidade de que é levado à cesariana. Então, vamos Cesariana. encontrar que uma das dificuldades é essa, é o momento do parto. E para Ou além dessa, tem tem outra. vários. Tem uma das dificuldades. Se tivermos a falar já de uma adolescente que estuda, terá que parar de estudar. Vai parar de estudar, vai parar de estudar e vai ter dificuldade com o meio social, enfim. Então, estamos a ver que essa é uma dificuldade. E outra dificuldade, ela vai sofrer bullying. Bullying. Vai sofrer bullying. Certo. E sofrendo bullying vai afetar a sua psique. E afetando a sua psique, é bem sabido que quando uma mãe está bem de saúde, o seu bebê também está bem de Está saúde. bem de Porque saúde. ela transmite Uau! uma boa Quando vai comunicação. estar bem de O saúde, seu bebê também também está está bem de bem de saúde. saúde. Certo. Exatamente, porque ela vai transmitindo uma boa comunicação ao bebê. Porque ela, se estiver depressiva, com a cabeça a pensar, enfim, ela está mal também, o seu bebê vai estar mal. Também está. Então, essas são algumas consequências, alguns problemas que têm levado aos mesmos. Aos mesmos. Bom, assim, do ponto de vista econômico, para um adolescente que está com escassez de valores financeiros, será que ela. Estou com essa dúvida, não é? Será que ela pode percorrer a procurar de um parceiro, não é? Tipo, para dar alguma coisa. Tipo, vou à procura do parceiro para dar alguma coisa, para satisfazer a sua necessidade. E dentro disso, sem ela também saber, não é? Em que ela, se calhar esse adolescente nem se conhece ainda. Não Sim. conhece o próprio organismo, nem se conhece as suas transformações. De uma forma, por falta de conhecimento, ela vai, não por não especificamente esperava se calhar, a gravidez, mas é a busca de alguns valores porque ela está a necessitar. E aí, será que os meios ou a falta, é aqui que agora entra a pergunta. É, a pergunta, será que a falta de valores financeiros possa um adolescente a Engravidar-se. engravidar-se Sim, sim, precocemente sim. Nós vamos ver aqui que a pobreza vem a ser um dos fatores que influencia na gravidez. na A gravidez? pobreza influencia em vários aspectos. Nós vamos encontrar o Low, que é um cientista americano. Ele diz que o maior índice da gravidez na adolescência aparece na fase da pobreza, aparece nas famílias pobres. Por quê? Certo. Nós vamos encontrar uma menina que menstrua, né? Na fase da menstruação, a menina libera alguns líquidos. Então é necessário que compre Modex, enfim, enfim. Essas Então, coisas. para a família que tem condições para os pais, por causa da educação que foram dadas, é normal compram e dão para a menina, enfim. E a menina, talvez, para quem nasceu numa família que não tenha condições para tal, ela não tem aquela possibilidade para Para comprar, comprar. para poder. E vai aparecer Ok. alguém, um cidadão que vai se disponibilizar. Eu posso comprar. Um amigo compra, vai dar hoje. Amanhã, epa, estou com um amigo, vou dar no meu amigo. Amanhã, meu amigo, estou com dificuldade, vou lhe dar. Ok. E amanhã ela vem e me encontra na minha casa. E ao nos encontrarmos, talvez ela tenha pensamento de que esse é um amigo, percebes? E vai se encontrar com alguém que não tem pensamento que essa é minha amiga. Então, Então, nessa dando, vai dando. chegar um motivo em que vão querer envolver-se. E Certo. muitas das vezes acontece isso, que muita da gente, pessoas de má fé oferecem algo como se fosse algo troca, vou lhe dar para depois me dar algo. E nesse algo que vai lhe dar, ele sabe que não tem condições de me dar o que eu quero. Então, o que vai me dar aqui? O envolvimento, vão se envolvendo. Sem ter noção, a menina, infelizmente, não tem noção daquilo que vem a ser
A gravidez na adolescência não sabe o que é o ciclo menstrual, vai se envolvendo sem se prevenir e acaba por Engravidar-se. engravidar-se, infelizmente. A família aí E contribuiu. contribui, Então, infelizmente. os nossos encarregados de educação, vamos trabalhar no sentido de prestar mais atenção nas nossas filhas, ok? Financiar, porque a criança ou adolescente precisa, ela precisa, para que não vá à busca de outros meios inapropriados ou ilícitos. Então, os nossos pais tendem mesmo a ajudar ou atender as necessidades das nossas filhas, para que podemos assim minimizar ou reduzir esses casos dentro do nosso país. Com certeza, porque um dos objetivos dessa também é a própria educação que a família vai dando. Vai Nós, dando. é bem sabido aqui que a família é um órgão, Certo? um órgão de maior responsabilidade ou de maior comunicação para uma Para sociedade. uma sociedade. Então, quando um filho vem desnorteado ou apresenta desnorteação na comunidade, nas escolas, é por falta da educação que não teve na sua casa. Em casa. Então, os pais têm que transmitir uma comunicação positiva de forma a educá-lo, que o mesmo também venha apresentar os seus comportamentos numa determinada sociedade. Porque Sociedade. quando você educar mal e a escola implementa, porque a escola só vai implementar o que já está feito. E quando você não foi educado, a escola não tem como te complementar. Porque vai ser uma dor de cabeça para a escola. E você não ajudando a escola, não estarás a transformar ou a transmitir ou a adquirir os conhecimentos na qual vão ser passados. Que é- Então, esse é um dos problemas também. Certo, certo. Bom, dando assim uma educação para a saúde, para que os nossos adolescentes possam se prevenir, para que isso não aconteça. Ou para aquela criança ter noção que pá, não devo brincar, não devo fazer isso, porque senão vou me engravidar, não estou na idade específica, como o Dr. Carlos enfatizou, que uma criança por não estar na idade inapropriada pode trazer aquelas sequelas, dificuldade da escola, não sei o quê. Vai lá perceber, um feedback, uma educação para a saúde. Sim, Dando uma educação para a saúde ou uma própria recomendação, que nós aqui vamos dizer, é necessário que os pais saibam e ajudem a educar as crianças, certo, ajudem a transmitir o que as crianças necessitam. certo. Ajudar a transmitir não é dar valor, mas sim não é dar valores financeiros, mas sim dar a própria comunicação. Aí é o Exatamente, conhecimento, o porque o conhecimento conhecimento é é fundamental. fundamental, muito bem, Paixão. Nós vamos Desenvolve. ver que é necessário conhecer-se do próprio corpo. Estamos a encontrar um fator biológico que é uma da prevenção melhorada na necessidade biológica ou no fator biológico. Vamos encontrar que o adolescente vai conhecer-se do próprio organismo. Organismo. E conhecer do próprio organismo como? Ela vai conhecendo com a ajuda dos pais. Porque conhecer o seu organismo, ela pode saber que eu, a mês passado, tive sangramento, tive dor de barriga, eu tive dor de cabeça e apresentei mais esse mês. Ela só Certo, sabe isso. certo. Mas agora, como vai saber que estou numa fase em que qualquer evento possa engravidar? Engravidar, É necessário que certeza. os pais ensinem, transmitem, os pais que em casa, não é isso? Vamos encontrar as As escolas, escolas vamos encontrar as igrejas, vamos encontrar os meios sociais que são próprios devem vizinhos, criar uma rede vizinhos, de comunicação uma comunicação especificamente saudável a com fim de educar os um fatores determinado indivíduo. indivíduos, E, certo? e vamos encontrar que os pais devem ser o maior transmissor das palavras. Filho, você não consegue, se você envolver-se, você vai se engravidar, porque você Certo. agora tornou-se uma mãe. Quer dizer, essa informação não deve ser dada, não devem ser dada para só uma rapariga, mas para o rapaz também deve ser dado Certo. essa Sim, informação. sim. Quer dizer, filho, você agora já começou já começou a ejacular-se, né? Isso já está na Já fase tem, de ejaculação. aí os Pequeno, espermas, o exatamente, gameto masculino já está preparado. preparado.
E como isso vai acontecendo, como um pai vai conseguir determinar que o meu filho já está a ejacular também. Sim. Não existe uma idade própria, paixão. O pai vai dar conta seu filho, e o pai comunica com o filho. E para o filho chegar ao ponto de dizer tem que haver uma comunicação saudável. Então, os pais têm que transmitir a isso. Minha filha, você começou a menstruar, é porque assim que você começou a menstruar, você já é considerada como mulher. Então, se você tiver relações sexuais, vai engravidar. E se você sabe que a tua filha namora, você não proíbi-la, estarás a causar outro maior risco. Piorar mais. Então, o que deves fazer não é que... esclarecer Exatamente. as sequelas que trarão. Esclarecer ao modo Sim. de como ela compreenda que o ciclo menstrual tem 5 fases, 4 períodos. Vamos encontrar a período de menstruação, o período infértil, o período fértil e vamos encontrar os dias livres, de modo a como prevenir. Então, é saber, filho, se você se envolver nesses dias, nos dias livres, você tem a maior probabilidade de ficar grávido. Até tem, nos dias livres, está tudo aí. Exatamente. É discoteca. Mas aí, também tem que conhecer o seu próprio corpo. Saborear. Isso vai variando de organismo para organismo também. Para o organismo, sim. Exatamente. Então, tocar então aqui na questão, para deixar bem claro aí no nossos telespectadores, na verdade, quais são os fatores, então, que chega a influenciar? Quais são os fatores, os verdadeiros fatores que chegam a influenciar um adolescente a se engravidar numa idade inapropriada, assim, precocemente? Dá um feedback aí para que os meus convidados ou aí o meu telespectador percebam, para não estarem aí a engravidar-se, ok? Doutor, quais são então os fatores que chegam a influenciar? Muito obrigado pela questão que me foi dada. Certo. Antes de nós falarmos daquilo que vem a ser os fatores que influenciam na gravidez, na adolescência, ou bem o seu surgimento, temos aqui que entender o que vem a ser uma adolescência. Aí sim partiremos naquilo que vem a ser os fatores. Começaremos a falar da adolescência, na qual veremos que a adolescência é a fase de transição, né, da infância para a idade adulta. Certo. E essa mesma fase é caracterizada pelas transformações físicas, cognitivas, sociais e outros fatores relacionados. Certo. Ainda veremos que, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é a maior organizadora a nível de saúde, ela diz que essa gravidez na adolescência, ou bem a adolescência, ela corresponde na fase dos 10 aos 19 anos. Então, todo indivíduo que possui uma idade dos 10 aos 19 anos, está-se a falar de uma adolescência. Apesar, embora aqui, se nós encontrarmos uma jovem de 17 com estruturas físicas ou transformações físicas, você lhe chamar de adolescente é um problema enorme de uma saúde. confusão. Exatamente. Certo. Então, mas no verdadeiro sentido, a adolescência é isso. Assim, vamos falar também do que vem a ser uma gravidez. Uma gravidez, veremos certo. Que a gravidez é um evento resultado da fecundação. O doutor tocou no assunto. É preciso saber, na verdade, então, Com certeza, o que é gravidez. Por que esses adolescentes ficam aí a se envolver com namorados, sem, na verdade, saber o que é gravidez e por aí? Não sei se calhar possa, né, que já ouviste, mas assim, de uma forma empírica. Exatamente. E não cientificamente. Portanto, o doutor está aqui para esclarecer, na verdade, o que é a gravidez, assim, cientificamente. Com certeza. Cientificamente falando, segundo o LOW, ou segundo a Organização Mundial da Saúde, ela diz que a gravidez é um evento que resulta pela fecundação do óvulo pelo espermatozoide. Certo. A união do óvulo e espermatozoide vai formar o zigoto, e o zigoto é que vai formar essa gravidez. E se formos a falar na adolescência, nós falamos de modo geral. Mas se nós falarmos da adolescência, nós vamos ver que a gravidez na adolescência vem trazer vários problemas de saúde, não só pela mãe jovem, mas sim pelo próprio bebê. Por quê? Porque a mente da jovem não está preparada ainda para acarretar aquilo que vem a ser a responsabilidade da maternidade. Não só a mente, que é o fator psicológico, mas assim também como o próprio organismo. Por quê?
o organismo, a fisiologia do organismo não está na altura de suportar uma Uma gravidez na gravidez é adolescência. ok. Exatamente. Isso estamos a tocar especificamente no que diz respeito às consequências, não? As Não, não, consequências estaremos. ou são as dificuldades? São as dificuldades. Ok, São a dificuldade. A primeira dificuldade, nós vamos encontrar que o organismo é uma dificuldade que vai estar enquadrado também como um fator biológico. ok. Se nós falarmos aqui dos fatores que influenciam nessa gravidez, vamos encontrar 5 fatores. Existem Quais várias. são? Nós aqui vamos Bora! destacar os 5 e esses 5 também têm subfatores. Certo. Vamos começar a falar do primeiro fator, que é o fator biológico. O segundo fator, vamos encontrar o fator psicológico, que é a nossa mente. O terceiro fator, vamos encontrar o fator social. O quarto, vamos encontrar o econômico. E o último, vamos encontrar o cultural. Esses são os fatores que influenciam na gravidez na adolescência. Bom, e como então, já que tocou nesses aspectos, e como que o fator social vai chegar a contribuir o adolescente a se levar naquele ambiente, se levar a engravidar? Como que o fator social vai chegar a influenciar de uma forma direta em um adolescente a engravidar-se precocemente? Muito obrigado pela questão que foi me formulada, Paixão. Novamente eu venho aqui agradecer pelo Sim. privilégio. Ao falar dessa temática, para mim me sinto honrado com essa temática porque tem trazido vários problemas de É saúde. certo. Nós vamos aqui a falar do fator social conforme nos foi dada a pergunta. No fator social, nós vamos encontrar que dentro do fator social tem 3 fatores. Vamos encontrar as mídias, vamos encontrar a Certo. família e vamos encontrar a escolaridade. Como que as mídias vêm influenciando Um um adolescente adolescente a engravidar-se? dar-se. Se estamos Sem aqui, chegar num. exatamente, Certo, estamos a falar a mídia que vem a ser a internet. Como uma internet vai ajudar a engravidar certo, um certo. adolescente? Nós vamos ver que as mídias, elas transformam ou comunicam-nos, ajudam a desenvolver, quer seja positivamente ou negativamente. Positivamente, quando nós acarretamos coisas boas que nos Mas, doutor, levam. será que aí nossos encarregadores de educação, estamos a falar especificamente dos pais, por oferecer um smartphone, um iPhone ou um telemóvel a uma criança, se calhar não está na idade apropriada de usar o telemóvel. Com certeza. Mas será que os pais também chegam a contribuir nessa vertente de adolescentes mergulhar naquelas médias, já que estás a enfatizar que as médias chegam a influenciar? Será que as mais velhas também, os pais, de uma forma, também chegam a contribuir os adolescentes Tem contribuído. Porque nós agora estamos numa sociedade moderna em que você encontra um pai jovem a dizer assim: eu vou dar no meu filho o que não tive. É certo, óbvio, certo. pode dar o que ele não teve, mas dê uma educação boa. Nós vamos encontrar atualmente adolescente que você, como pai, lhe dar um telefone de teclado não aceita. Não aceita. Nessa época. Ele quer um telefone digital, e se for digital, quer um iPhone. Certo, com certeza. Exatamente. E como que as mídias vão influenciando? As mídias vão influenciando de que forma? Um adolescente, ele está com o telefone, vai entrar nas redes sociais. Certo. Nós vimos na conceitualização da infância, nós vimos que há transformações físicas, biológicas, há transformações físicas, cognitivas e sociais. Certo. Nas transformações biológicas, ela vai começar apresentando nas transformações físicas, aliás, vai começar a apresentar algum aparecimento, se formos no gênero feminino, aparecimento de pelos, aparecimento de seios, nádegas, enfim. Então vamos ver que essa menina vai estar com o telefone, vai entrar nas redes sociais. Certo. Nas redes sociais, ela vai ver coisas boas aí, vai ver coisas que não seria da idade dela, ela ver. Ela vai as imagens exatamente. eróticas. Essas imagens vão influenciando com que ela venha beber mais e saber o porquê. Então, esse vem a ser um dos fatores. Então, o que dirias para os nossos pais? Quais são os meios viáveis que eles tendem a educar os filhos para que ajude os adolescentes a engravidar-se numa idade específica?
Exatamente, olha. Certo? Esse é um ponto que nós vamos abordar daqui a alguns minutos, né? Quando estaremos a falar das recomendações, mas aqui praticamente vamos Certo. O feedback, descobrir os certo. fatores, cada explicando de fator do seu modo. Conforme estive aqui a dizer do fator social, que vamos encontrar as mídias vão influenciando nessa maneira que nós acabamos daqui de explicar. Paixão, eu te digo, dias passados parei com uma menina, Certo. até nem só com uma menina, isso acontece de modo geral, em que você vê uma jovem com telefone de dados no telefone, ela Certo. prefere ficar todo dia no telefone, sem sair de casa. E estar em um contato com o telefone, ela vai descobrindo coisas, vai descobrindo coisas que na qual ela vai querer saber o porquê. O Eu vi porquê. uma menina dias atrás que teve no telefone. Quer dizer, é a A curiosidade. curiosidade, Porque naturalmente nós. Epá, tem alguma coisa aí. exatamente, exatamente. Quando... O que me deixou mais triste nessa menina é que esteve a ver os posicionamentos, qual é o posicionamento que uma mulher deve ter ao se relacionar com um homem. Isso é lastimável. E é lastimável, e é muito triste. E Certo. é muito triste. E as mídias vêm influenciando dessa maneira. Porque vamos ver essa menina, ela está a ver os posicionamentos em que deve se relacionar, Com quando deverá certeza. numa relação sexual. E esse posicionamento, depois, ela ainda nunca se envolveu. Mas depois o que vai ter em mente é que é me envolver. E quando chegar a altura de se envolver, ela vai querer praticar O o que que ela ela viu. viu. Com Exatamente. E certeza. vamos falar também do outro fator que está enquadrado no fator social, que é a família. Vamos encontrar que a família é um meio preponderante daquilo que vem a ser a comunicação. Nós aprendemos em casa, na família. A família A é o escola centro de apenas só implementa e a a sociedade educação acolhe. a partir Mas a de educação casa. vem de casa, Com com certeza, doutor. certeza. Se nós estamos a ver aqui muitos jovens desnorteados é porque não tiveram uma boa educação em casa. Com Porque certeza. uma criança começa com uma educação em casa a partir dos até mesmo no ventre da mãe dela, começa com uma educação e aquela criança vai crescendo com uma Uma educação educação, certo. diferente. Diferente. Então, os pais é necessário que tenham muito cuidado com esses aspectos. E não só. Ela influencia em que aspecto? O diálogo. O diálogo Ok. dificulta muito. Não, Há eu te pouco digo diálogo. Os pais exatamente. estão mais É difícil interessados, encontrar entrevados. uma família que o pai explica. Filha, você transitou de uma fase para outra. Nessa Certo. fase tem que ter muito cuidado, porque você vai apresentar a fase da menstruação, que é o tal sangramento, Sangue. período infértil. E isso os pais têm que transmitir do modo de não haver a gravidez na adolescência. E um ATT, muitas das vezes, é que o próprio pai também não tem conhecimento sobre isso. É. Então, para além de ser só um tema para os adolescentes, então os pais também vêm se aproveitando nisso a ouvir, porque os pais, muitas das vezes acontece a gravidez indesejada por parte Certo. dos pais por Certo. falta de De conhecimento. Então conhecimento. os pais não têm como transmitir. Eu tive com um caso prático, Certo. a minha irmã, ela menstruava quando teve os seus 15, 16 anos, teve a menstruar uma fase da Da adolescência, enfim. adolescência. E o meu pai perguntou-lhe, o que sentes? Ela disse, pai, a dor que estou a sentir o pai não pode saber. Epá! E E... levou-nos à curiosidade. Qual a dor que o Quais filho... são. Sim, Exatamente. sim, sim, Qual a sim, dor que sim, a sim. filha está a sentir que o pai não pode Não saber? pode saber. É porque não houve o diálogo Diálogo, com... abertura. Exatamente, Abertura. exatamente. Então, o pai não pode ser visto como um leão dentro Um de casa. leão. Tem que Deve ser. ser visto como um amigo que explica. Filha, filho, tu vais passar numa fase assim, é necessário cuidar-se deste modo, a fim de evitar assim. Porque você começa a se menstruar. Se você ter contato com os pais, ter um contato com um jovem, enfim, se envolver-se, automaticamente você fica grávida. Então isso significa que a educação sexual, falta de esclarecimento dentro de uma unidade familiar, isso Exatamente, significa de uma exatamente. forma direita ou de uma forma indireita tenha condicionado a um adolescente a se engravidar, Tem. porque, bom, é claro que adolescente precisa ter alguém quem confiar para exprimir certas, aquelas transformações que decorrem dentro do organismo e, tipo, perguntar e satisfazer. Se dentro de casa, como o doutor disse,
não o pai não ser educador, ou se ser educador, mas é o pai que está extremamente apertado com o trabalho e certas coisas, não presta atenção nas crianças. Então, de uma forma indireta, podemos dizer que os pais também condicionam os filhos a chegar a atingir essa extremidade, não é? Sim, com certeza. Os pais influenciam bastante. Não são todos os pais, né? Mas numa família onde não há o diálogo, O diálogo, quero dizer, com o filho, uma mãe não pode ter o tabu de explicar algo. certo. Tem que explicar de modo de como o filho pode se prevenir. E se o filho não for explicado sobre de como se prevenir da gravidez na adolescência, ela vai aprender fora. Certo. E aprendendo fora, ela pode aprender mal. Então é necessário que os pais explicam da gravidez da adolescência como tem surgido, explicando mesmo as fases e o que vem a ser a própria menstruação. E Certo. saber as fases em que ocorre, né, a própria A menstruação própria ou o ciclo menstruação. menstrual, de modo como de se prevenir. É E bom, não só, já que mesmo é o nosso técnico aqui, é o nosso enfermeiro, com é o nosso certeza. técnico, ainda toca mesmo nesse assunto. Diz aí os anúncios, para os nossos adolescentes, na verdade, quais são as características? Em que momento adolescente tem de perceber que já estou na fase, se eu me envolver com um menino ou com um rapaz, tenho a probabilidade de me engravidar. Quais são as características que ela tem de sentir e, 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 e como que ela, no entanto, deve, deve evitar, não é, quando estiver ao lado do amigo, para que não surja É uma aquele gravidez. imprevisto, Exatamente, aquilo que é a exatamente. temática aqui, É uma pergunta muito, muito certo? relevante acerca disso. Antes de realçar de que o ciclo menstrual ou a própria menstruação, quando começa, não tem uma idade específica. Específica, certo? Então, lá em casa, a criança não pode saber de que. Não pode mentalizar que talvez eu vou começar a menstruar com Não, 14, com 15. ok, Não tem ok. idade Vai própria para variando de tal. cada organismo Sim, também, se calhar, exatamente. A alimentação, o estado alimentação, de vida, estado ambiente, com tudo isso certeza, influencia naquilo que certo, vem a ser a própria menstruação. certo. Se bem nos lembramos, a mãe mais jovem do mundo começou a menstruar com os 8 anos de idade e engravidou-se aos 9 anos. É sobre isso. Então, nós vamos encontrar aqui que a menstruação, saibam aí em casa, queridos, a menstruação não é uma doença, não é, mas sim vem a ser um evento fisiológico que resulta naquilo que vem a ser na cavidade uterina, propriamente no endométrio. O endométrio que Aí já vem a estás a ser explicar de uma forma fisiológica, com exatamente o endométrio, certeza. que é a região onde que ocorre esse mesmo processo. E Certo. vamos encontrar, conforme a pergunta nos foi dada, quais são as Ah, características sim, que exatamente. ela deve perceber que, epá, se Exatamente. eu me envolver com um homem mesmo aqui, Sim, eu sim. mesmo vou estar grávida. É que as características mesmo que ela Exa- tem que perceber, já que aí estás pronta, Exatamente, certo? exatamente. Paixão, por isso que em algumas famílias, quando alguém começa a menstruar pela primeira vez, faz-se uma festa. Uau! Algumas Isso é culturas, sério? exatamente, algumas culturas, principalmente africanas, ou os europeus também têm esse costume. Assim, tem uma província específica Olha, que se nós estivermos a falar, desemente, se nós falarmos de uma província específica, se nós formos para a Europa, principalmente em Portugal, com certeza. se uma menina começa a menstruar-se, os pais ficam felizes com isso. Porque eles dão a entender que automaticamente a nossa filha já é grande. Então, para mulheres, Ok. começa a ser aconselhado no momento que começa a menstruar. E se nós falarmos daqui em África, estaremos a falar os países mais da África Ocidental, que uma menina, quando começa a menstruar, é festa para eles. É festa por quê? Porque eles começam a perceber de que a nossa filha agora se tornou mãe. Não sou mãe Ok. desde o momento, não sou mãe quando engravida, mas sim desde o momento que começa a menstruar. Porque ela Então quer dizer sabe, que ela já tem, que se está a menstruar, é porque daqui a teremos um pouco, netinho. exatamente, é Ou nessa vertente. Então ok. nós veremos de que sobre a questão em que foi feita, nós veremos que sobre as características, quando uma mulher começa a menstruar, Sim. ela vai apresentar sangramento um pouco Um escuro, pouco escuro, vai, certo. vai apresentar
dor de cabeça, mal-estar. Com certeza. Exatamente. Por isso que muitas das mulheres, tanto faz adultas como enfim, é que quando começam a menstruar-se, né? Você vê que a pessoa está mal disposta. E até antigamente, antes há 3 anos, há 10 anos atrás aqui em Angola, quando uma mulher apresentava assim, esse problema de menstruação, Certo. enfim, era dado uma dispensa, que não pode trabalhar porque Tá, exatamente, está certo, necessário. Mas certo. já foi remoderado, então, desde o momento que passou a ser que não é uma doença, mas é um processo fisiológico, então achamos isso como uma Como a normalidade. normalidade. Exatamente. Bom, fugindo dessa questão, dentro da questão, mas fugindo desse nível de pensamento ou de abordagem, mas será que pressão pares, ou podemos dizer assim, amigo, amigas, também pode um adolescente a influenciar aí a querer, tipo, estando com amigos, amigas, é possível que um adolescente possa logo se engravidar, tipo, o conselho de um amigo, né? Ou de uma amiga tentar aí engravidar-se de uma forma assim precoce, ou melhor, amigos ou parentes, pode influenciar um adolescente a engravidar-se de uma Sim, forma. pode, pode, Se pode, pode como? pode, Como? pode. Ela pode ajudar, vamos enquadrar isso no fator social e no fator psicológico. Psicológico, No fator certo? psicológico, nós vamos encontrar a pressão psicológica. Na Certo. pressão psicológica, nós vamos ver que toda adolescente, toda menina, quando está na fase da puberdade, a fase da puberdade é a fase em que vai aparecer aparecimento de pelos, aparecimento de De seio, algumas seios, transformações sons físicas, né? físicas, certo? Assim podemos dizer. Nessa transformação física, eh, ela vai estar em contato com os outros, vai ter em contato com uma amiga, e para amiga eu comecei a sentir assim, tô assim, tô assim, tô Sim, é assim. certo. E nessa conversa que vai ter com a amiga, ela vai ter uma apreensão psicológica. E vai ver que a amiga que está a explicar é uma amiga que já se envolveu com ele, já teve uma relação sexual. E quando a amiga lhe dizer, eu já me relacionei, ela também vai tender a experimentar. porque se Se a ela minha ama, amiga já já experimentou, experimentou, não aconteceu certo? nada, então eu Nada. também posso. Oh, E a amiga certo. vai lhe explicar, amiga, quando eu tive a relação sexual foi fixe, foi o primeiro contato, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E se não for amiga, o parceiro, ela pode ter em comunicação com o parceiro. Se for um parceiro que já teve uma relação sexual, e o parceiro vai dizer, epá, eu quero me relacionar contigo. Ela vai ter vai ter receio e o E medo. o medo, se não Exatamente. ouvisse, pelo menos não poderia repudiar. Yeah. Mas porque eu já ouvi uma Exatamente, amiga que não exatamente. sei o quê, E, sim, sim. e atualmente esse jovem, você encontra um jovem a dizer que se você não me envolver contigo, se eu não se envolver contigo, te deixo. Te deixo. Então ela vai ficar com aquela Vai ficar pressão. com É aquela. uma fase da adolescência, nada sabe, quer experimentar Ainda mais tudo. a amiga lhe disse que Exatamente, a isso amiga se lhe calhar é disse, é normal, é normal. pai, Então ela vai pensar, epá, para não o meu yeah, namorado me deixar, vou vou fazendo. E fazer. nesse teste, epá, sofre pressão, acaba por se envolver. Certo. E será que baixa estima, baixa estima também, um adolescente quando tiver baixa estima, isso também pode percorrer esses caminhos? Porque tem crianças que dizem, pá, a minha mãe já não me vê, a minha família está nem aí comigo. Os meus irmãos estão também nem aí comigo. Ela baixa, tipo, se desvaloriza. Então, mas será que baixo estima, de uma forma, também pode eh, condicionar um adolescente a percorrer a esse extremo? Sim, com certeza, Paixão, conforme nós dizemos aqui há alguns minutos, de que o diálogo é fundamental, É muito fundamental, fundamental numa família, certo? para que haja uma educação, para que haja uma educação saudável é necessário uma comunicação dentro de família. Certo. Se tu ires para a estufa, vais encontrar aquela estrutura onde ficam os meninos de rua. E você lá naqueles meninos de rua vais encontrar crianças que fugiram de casa, crianças que não têm pais, vivem todos lá. Então, eu fugi de casa porque talvez roubei ou minha mãe me bateu, vivo lá. Ou também a mãe expulsou. Ou a mãe expulsou, exatamente. Certo. Então eu vou viver lá. E lá você se chegar, você encontra que tanto faz crianças do gênero masculino e feminino, constroem cabanas e começam a viver. E encontras uma criança engravidou-se lá. Ok.
uma criança grávida lá. E ela vai achar aquele lugar como um convívio para ela, porque é um sítio que ela se sente à vontade. Então, me Certo. sentindo à vontade, vou ter aquelas brincadeiras com alguns rapazes, também chego a me Mas engravidar. isso significa que por engravidar-se naquele espaço é porque os pais não deram aquele apoio? É falta de Será que atenção, é é por falta de falta de atenção. Você como falta de pai, a tua filha fugiu de casa, tens que saber quais são os os motivos. verdadeiros Então, se motivos? uma criança foge de casa, é porque não há uma boa comunicação saudável, a criança não se sente em paz. E Yeah, não só, porque certo. às vezes não se sente em paz, ou muitas das crianças porque roubam. Não encontra uma tranquilidade Exatamente, dentro dentro de do casa. Então vai ambiente. encontrar a tranquilidade fora. Yeah, certo. Então vai achar melhor que eu ir fora. E chegando aí fora, por causa daquele meio que ele Por vai falta, certo, não tem influenciando razão, e tudo sim. mais, E vai vai levar baixar a sua a sua moral e vai moral. levar a um ponto de se Quer engravidar. dizer que quando ele vai se envolver com os meninos da rua, com certas crianças também, ou adolescente, que também não tem educação sexual, naquilo é para se a minha amiga está grávida, está a viver bem, ou não está a Exato, viver bem. Ela vai exato. achar que está a viver bem, Tá, mas tá. no fundo, é uma vida miserável. Miserável. Ela vai dizer, não, epá, pelo menos a outra está bem. Então eu também, porque já meus pais, família estão lá, depois dele aparecer um rapaz, então não tem nem mais usar os métodos contraceptivos para poder se prevenir, ela se deixa Se deixa, mesmo, exato. não é isso? Sim, se E- deixa. e- Até se nós falarmos do fator econômico, que falaremos daqui a pouco, certo, segundo a Unicef, que é a mãe responsável pelo controle de crianças, ela diz que o maior índice da gravidez na adolescência certo. ocorre na família pobre. Quer dizer, os mais Isso vulneráveis. tudo é por falta de educação sexual. Exatamente. Não, Não, ela não vem dizer por falta de educação sexual. Exatamente. A falta de falta. educação sexual Certo, penetra. Mas certo. ela diz que a família pobre tende a apresentar um índice maior da gravidez na Na adolescência. adolescência. Exatamente. Isso tudo se resume à falta de conhecimento. Exatamente. Bom, Falta de e educação. como podemos, então, aqui o doutor, ou o nosso técnico, Sim, sim. tem lidado muito com esses casos. Tem visto já aí de onde tens trabalhado, nos hospitais, é o teu campo e domina perfeitamente. Como vocês têm lidado, então, com esse caso? Como têm combatido este caso? O que é que têm feito eh, assim, socialmente? O que é que vocês têm feito para combater, para que dentro de um ambiente ou de uma comunidade não, ou de um país não exista ou não existe assim tanta gravidez precoce? Como tem feito? Ou o que é que se deve fazer, vós como técnico, para poder minimizar esses casos dentro do nosso país, assim, especificamente? Muito obrigado. Olha, se nós falarmos de forma de como combater a gravidez na adolescência, não existe uma terapia recomendada para tal, mas a única terapia que nós devemos dar são as palestras. Não existe um fármaco que a gente vai dizer esse fármaco se você usar. Não, 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 não. não é. Mas sim, propriamente estamos aqui a falar das palestras. Por isso que as escolas, a família, Certo. as igrejas, o meio social, enfim, tem que ter o hábito e o costume a fim de advertir uma determinada Sempre criança. tocar Sim, nessa questão. explicar propriamente, porque muitas das a adolescência engravidam-se, não é porque às vezes é desobediência ou uma outra coisa, não, não é, ou porque quer fazer por capricho, mas sim falta de conhecimento. Então, é necessário que os pais informem verdadeiramente sobre aquilo que vem a ser a sexualidade. Então, se os pais em casa têm tabu, nas escolas. As Também tem escolas também muito têm que ser um meio de comunicação para tal. certo. Né? Ou se na escola não aprender, na igreja. Só que peso embora que nas igrejas é difícil encontrar uma temática acerca disso. Eu bem me lembro ainda há 2 anos atrás ou 3, eu fui na minha igreja e tivemos a falar da sexualidade. Foi num culto matinal. Na sexualidade e um dos irmãos levantou-se para opinar e dar um contributo e
alguém advertiu, disse, não, aqui na igreja tu não podes falar assim, desse jeito. E esse é um hábito que muitas das igrejas têm, não podes falar desse Quer jeito. dizer, não pode falar sobre a sexualidade. Exatamente. Quer dizer, ela pode falar da sexualidade, mas não é falando de como se fosse de tu para tu. Tu para tu. Exatamente. De uma forma aberta. Tem que falar, não pode, exatamente, não pode Como se falar fosse de forma indireta. aberta. Tem que falar de forma indireta. Isso aqui, as nossas crianças de agora precisam ser mesmo Direita, claro, explicar explicar mesmo. exatamente. Porque Então, dá aquelas voltas, com certeza. as Então, crianças agora mente estão ok, lá. as igrejas têm que ser uma forma de como explicar mesmo. É para a criança, você agora começou a menstruar, és mãe. Em qualquer momento pode ser mãe, se Certo. você se engravidar. Certo. Você tem objetivos na vida, então concretiza-las. Então o que deves fazer nesse preciso momento é que é explicar sobre as crianças as fases que a própria menstruação ocorre, que é a fase da menstruação, ciclo menstrual, vamos encontrar a fase da menstruação, vamos encontrar a fase ou o período infértil, vamos encontrar a fase ou o período fértil e vamos encontrar os dias livres. Dos dias livres, que esses dias livres são dados para, mesmo sem se envolver, ela não consegue engravidar. Mas até tem, mas com essa idade você tem que recomendar a criança. Nos dias livres, nesse dia livre, você não faz porque ela ainda é menor. Exatamente. Mesmo embora que nossas crianças, você com 15 anos, você encontra alguém que já conhece a vida sexual muito ativa. Muito ativa. Exatamente. Bom, para além disso, acho que o doutor não tocou também sobre alguns métodos contraceptivos. Exatamente. Também se chega a ser eficaz. Métodos contraceptivos existem vários. Porque tem criança mesmo com 12 anos, é já apetitosa. É como se fosse nasceu com apetite. Uns se transformam, né? Em função do meio que estiver inserido, as médias. Bom, aquilo depois vem criar aí alguns reflexos mentais e por aí. Chega depois a cair nesse quadro. Mas tem já criança que, embora não entrou em contato com esses meios, a criança já está lá. Eles já crescem com essa vontade e por aí fora. Bom, então, os métodos, assim, de uma forma mais natural. Os métodos mais natural, que para criança, ou melhor, para adolescente que já namora, quais são, então, alguns métodos naturais que possa essa criança aí, pelo menos, é uma pergunta utilizar? É uma pergunta muito relevante que é necessária a resposta. No mundo em que vivemos, ou no tempo em que vivemos, a sociedade vive de uma forma desordeira. Certo. As adolescentes tendem a experimentar coisas e coisas. E se você dizer não namora, vai fazer o pior. Vai piorar. Isso eu sempre tenho dito. Para os pais, quando percebem assim que o filho ou a filha já começou a namorar, nos seus 16, 15 anos, 17, se você dizer, filha, para de namorar, vai fazer o pior. Então o que deve ser fazer é que o pai ensinar ou a mãe ensinar a menina como namorar. Certo. Porque senão estará a destruir a menina. Porque ela vai dizer, o pai está me dizendo, não posso namorar, porque vai querer descobrir. Com certeza. Então, sobre os métodos, nós vamos encontrar que existem dois tipos de métodos. Os métodos naturais, os métodos contraceptivos naturais. Assim como métodos de calendário. Exatamente. Os métodos controlar mesmo o ciclo menstrual. Com certeza. Pode utilizar o método de calendário ou preservativo. Certo. Mas o método de calendário só deve utilizar quando tiver já o conhecimento total. Porque ela não pode fazer na ignorância, não pode fazer na negligência, pode cair. Então, se não quiser esse método de calendário, pode utilizar o recomendável, o preservativo. Certo. O modo de evitar a gravidez na adolescência. Certo. E tem adolescentes que recebem certas informações de uma forma empírica, sem que entre em contato com um profissional de saúde que possa explicá-lo quais são as causas ou os efeitos colaterais que ela, quando tomar um método contraceptivo, que poderá trazer sequela no seu organismo. Por exemplo, tem adolescentes que tomam pílulas no dia seguinte, simultaneamente. E eu vi aí numa revista que quando um adolescente, nem só adolescente, nem que for também adulto, tomar simultaneamente pílula no dia seguinte, pode trazer algumas sequelas. Sim. Tem isso. Tudo. Como, certo. Eu sempre tenho dito, todo fármaco
ou todo alimento que a gente ingerimos que faz bem, exageradamente pode fazer mal. Pode fazer mal. Pode fazer mal. Por isso Certo. que não é recomendável para uma adolescente que está na fase de namoro, começou a se envolver, utilizar pílula dia seguinte. Esses métodos contraceptivos artificial, nós assim podemos dizer, é só recomendado para uma mãe que já tem 2 filhos, 3 filhos, então acha que Certo. tem que ter uma pausa ou não quer ainda ter por momento, por falta de dificuldade ou alguma ocupação, usar esses métodos. Agora, uma adolescente que ainda nunca teve filho, está numa fase de experimentação, enfim, não é adequado utilizar pílula dia seguinte, porque vai Então, usar hoje, vai usar amanhã, vai usar depois, pode trazer várias e consequências. quais são? Quais são essas Uma tais? das consequências pode ser a própria infertilidade. Uh, Pode ser a própria infertilidade. Se não for a própria infertilidade, pode trazer problemas de saúde, dor de bexiga frequentemente, enfim, e pode porque ser sequela também no momento mesmo do tal parto, ou exatamente, não? então esses são os problemas maiores que deve-se ter atenção acerca disso, enfim. Mas aqui consiste em despertar os pais de modo os pais que são os próprios promotores da própria educação e informação que vem aqui a lhe dar para os filhos de modo não haver a gravidez na adolescência. Gravidez na adolescência. Bem, abuso sexual também, é, abuso sexual, será que chega a influenciar um adolescente a se engravidar precocemente? Porque às vezes tem criança que foi abusada, não é? Sim, Foi sim, é claro, abusada, é claro, é claro, e porque como? estamos a ver. Para aquelas crianças que se calhar foram abusadas, estão com uma baixa estima, não sei o que, daí aí Se formos a um abuso sexual, nós temos que saber a diferenciar o que vem a ser a gravidez na adolescência e um abuso sexual. certo, A gravidez na adolescência é aquela que ocorre quando a criança engravida-se antes da idade própria. A idade própria que estamos a falar depois dos 19, 20, 22, certo, essa idade própria, porque o próprio organismo já está preparado. Já o abuso na adolescência, abuso sexual, certo, só para enfatizar que a gravidez na adolescência pode acontecer por meio de não ter conhecimento ou por meio de negligência. certo, Já abuso, até a gravidez na adolescência também ocorre por vontade livre certo. ou não vontade livre. Já o abuso não, o abuso só ocorre por não vontade, porque uma menina foi encontrada, Sim, que foi abusada. vem um matulão com falta de conhecimento ou um adolescente também que está possuído vai abusar a criança, vai abusar a adolescente. E talvez a adolescente está na fase de. Estamos na fase depois, na fase fértil, no período fértil.